Bom, um dos erros mais comuns que as pessoas cometem na hora de produzir uma massa fermentada é não saber a quantidade de água, não saber o ponto que a gente tem que preparar a massa fermentada para que ela fique fofinha, para que ela fique macia, né? Que ela fique não fique solada. E o que faz a massa ficar, quanto mais líquido tem na massa, mais fofinha, mais macio o seu lanchinho vai ficar. Então, tem que saber colocar, dosar a quantidade de água na sua massa, tá bom? É muito importante esse passo. Se você vai fazer uma massa e na hora de sovar a massa está muito dura, essa massa, quando for para o forno, você já botou pouco líquido. Quando ela for para o forno, ela vai sair, vai evaporar mais ainda o líquido, né? Porque vai secar e, consequentemente, ela vai ficar ressecada e vai ficar dura. E um segundo erro que é muito importante a gente fazer de maneira correta na preparação da massa fermentada é a sovagem, sovar a massa. O que é sovar a massa, Maicon? É amassar a massa, pegar sovar a massa na mão, tá? Quem for sovar a massa na mão tem que sovar bastante, porque a gente precisa desenvolver glúten da massa, glúten da farinha, tá? Desenvolver o glúten. A glúten é como se fosse uma cola, né, que a farinha tem quando a gente pressiona, quando a gente faz a sovagem da massa, essa cola, né, que tem na farinha, ela vai se desenvolver, ela vai ficar uma massa bonita, homogênea, lisa, e para que a gente chegue nesse ponto, a gente só consegue chegar nesse ponto com uma boa sovagem, sovando bastante essa massa, tá? E isso é muito importante para o ponto do lanchinho, para que ele fique fofinho e macio. Quanto mais sovar, mais macio e fofinho vai ficar. Quando a gente quer uma massa, tipo uma massa podre, uma massa de empada, né? A gente não pode sovar ela demais, porque senão vai desenvolver o glúten da farinha. A gente quer uma massa quebradiça. Então a gente mistura, não sova, só mistura e tá pronto. Agora a massa dos lanchinhos tem que sovar bastante. Um erro muito comum também, e assim, eu até entendo para quem está começando, para quem vai começar, é na modelagem. Eu vou falar sobre modelagem de mini lanchinhos de forno, vou falar um pouco da minha técnica de modelagem. Eu tenho um jeito de modelar que eu vejo poucas pessoas modelando dessa maneira. Cada um tem a sua forma de fazer e não está errado, tá? Cada um faz da maneira que aprendeu, da maneira que sabe. Só que a minha técnica de modelagem, eu prezo muito pelo padrão dos tamanhos dos lanchinhos. Isso faz uma diferença enorme na hora de você oferecer os seus lanchinhos, na hora de você vender os seus lanchinhos para foto, na hora da divulgação, que eu vou falar amanhã, na live de amanhã, sobre como vender, né? Então é muito importante manter uma padronização do tamanho, no tamanho dos seus lanchinhos. Então, cortar da maneira corretinha, todos iguais, mesmo tamanho. Quem não tem prática, é bom trabalhar com o auxílio de uma régua para você medir. Os meus lanchinhos, eles têm em média 4 centímetros, tá? 4 centímetros. E todos têm aquela padronização, aquele tamanhozinho certinho. Isso faz toda a diferença na hora de você divulgar, na hora de você vender. Pode ter certeza. Um erro também muito comum, né? Um erro que. Muito comum não. Um erro que pode acontecer é não preparar os recheios com antecedência. Organização. É imprescindível ter organização para a produção. Se você fizer uma quantidade de massa e não tem recheio para você concluir aquela produção, você vai ter um desperdício, né? Porque a massa não é a massa que dá para ser reaproveitada, a massa fermentada. Você tem que usá-la até o final, até o fim. Não é uma massa que você pode botar na geladeira e depois utilizar ela. Você pode até misturar numa massa nova que você vai fazer no outro dia, mas é importantíssimo a gente ter toda a organização e preparação. Um erro que algumas pessoas que já tiveram contato aqui comigo, já aprenderam a fazer lanchinho comigo, meus alunos que já cometeram e eu já atentei a eles, não esperar a massa fermentar depois dos lanchinhos modelados. Quando a gente prepara a massa, sovamos a massa, a gente vai deixar um tempo de descanso para a massa crescer, né, fermentar,
Depois a gente vai abrir essa massa e modelar os lanchinhos. Depois que os lanchinhos estiverem modelados, a gente tem que deixar um tempo a massa fermentar novamente, porque a gente amassou a massa, né? Afinou a massa e a fermentação se desfez. Então a gente tem que deixar ela fermentar outra vez, porque se a gente jogar o lanchinho no forno com a massa sem estar fermentada, depois de estar modelado, ele vai solar. Então você vai ter um joelho, enroladinho de queijo presunto, um hamburguinho duro, solado, e a gente não quer um salgado solado, né? A gente quer um salgado perfeito, um salgado lindo, fofinho. Então tem que esperar a massa fermentar para poder, depois de modelado, para poder assar. Outro erro, economizar na qualidade da farinha e dos ingredientes em si, não só a farinha, mas como todos os ingredientes que a gente for trabalhar. Eu sempre falo que, às vezes não, a maioria das vezes, o barato sai caro. Então é importantíssimo trabalhar com produtos de qualidade. Eu trabalho com uma farinha especial para pastel. Já estou dando até aqui um spoiler para vocês. É especial para pastel. É uma farinha de qualidade, ela é um pouco mais cara do que se eu for comprar uma outra farinha, mas não vai me dar a mesma qualidade. Então, eu comprando uma farinha barata vai sair caro, porque eu não vou ter um produto de qualidade e não vou conseguir vender esse produto. Posso até conseguir vender a primeira vez, mas não vou conseguir fidelizar o meu cliente, porque ele vai comer uma vez e depois não compra mais. Se você compra uma coisa e não gosta, você não volta para comprar nesse lugar. Então é importante a gente investir em ingredientes de qualidade. Ingrediente de qualidade não está ligado a ingrediente caro, tá, gente? Não necessariamente precisa ser caro para ser de qualidade. Eu com o tempo que eu tenho de produção, né, que já trabalho, eu conheço alguns produtos, sei o que é bom, o que é ruim, eu faço bastante teste, tem alguns stories eu faço no meu Instagram também, eu falo sobre a qualidade do queijo, a qualidade da farinha de trigo, faço teste para ver se é legal, para poder ir dando dicas, né, para vocês não errarem aí na hora de produzir o lanchinho de vocês. Vamos lá. Então é importante ter produtos de qualidade, uma farinha de qualidade, queijo de qualidade, presunto de qualidade, salsicha, porque se não tiver, você não vende mais. E isso tudo pode implicar na coloração do seu salgado, ele pode ficar escuro se você usar uma farinha de baixa qualidade, na textura, né, vai deixar o seu salgado uma textura diferente, mais seca, mais dura. Outro erro, outra coisa que pode acontecer durante a produção, e que eu já ouvi relatos de muitos clientes meus, de muitos alunos meus, de pessoas que já produziram a receita de queijo vazando, queijo vazar do joelhinho, enroladinho de queijo com presunto na hora que for assar. E isso pode acontecer, o recheio vazar, por quê? Principalmente o de queijo com presunto. O queijo que você está usando, o lanchinho, o tempo que você está colocando no forno, o joelhinho de queijo com presunto, pode ser muito. Você pode estar deixando passar do tempo. Queijo é o quê? Queijo é feito de leite. Leite, quando ferve, ele vasa, né? Ele sai da leiteira. Então, é importante a gente prestar atenção na hora que for colocar no forno e assar naquela temperatura que são 200 graus no forno, e não deixar passar muito, não deixar ficar muito moreno, porque senão o queijo vai ferver dentro do lanchinho e vai vazar, tá? E excesso de queijo também pode acontecer de vazar o seu joelhinho. Não usar queijo processado, não use queijo mussarela processada, usa mussarela mesmo. Mussarela processada tem muita gordura, vai vazar além do normal, né? Do que poderia vazar. Então é importante, voltando aqui, para produtos de qualidade, usar produtos de qualidade para não sair caro aí, né?